Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para te ajudar a crescer profissionalmente. E se você ainda não viu o vídeo de ontem, eu convido você a assistir o vídeo de ontem que está com dicas ótimas para que você possa evoluir profissionalmente. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios, capítulo 4, verso 30 ao 32. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em Efésios, capítulo 4, verso 30 ao 32, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? O que a palavra de Deus está ensinando essa manhã? Que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. E a palavra de Deus mostra algumas atitudes que pode entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, a amargura, né? Às vezes a pessoa discutiu com alguém e ficou com aquilo na cabeça, guardou mágoa daquela pessoa, ficou uma pessoa amargurada porque um parente ou um amigo, uma amiga, uma vizinha, um vizinho deixou ela muito decepcionada e ali ela deixou nascer uma amargura no coração. E isso entristece o Espírito Santo, porque Deus quer que a gente ame o próximo, quer que a gente perdoa as ofensas das pessoas, amém? Das pessoas que convivem com a gente. Talvez uma pessoa fez algo que não agradou e a pessoa fica com aquele coração amargurado, começa a maltratar as pessoas ao seu redor, porque ela deixou nascer uma amargura no coração e isso entristece o Espírito Santo também. Então nós não devemos guardar amargura no coração, né? A gente tem que resolver a situação e perdoar aquela pessoa, por mais que foi difícil. A gente deve perdoar e não deixar a amargura entrar no nosso coração, porque isso entristece o Espírito Santo. Amém? Outra coisa também, a ira, né? A ira também entristece o Espírito Santo, porque quando a gente está irado com alguma situação, a gente acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. E a ira, quando toma conta de uma pessoa, a pessoa acaba fazendo coisas que desagrada a Deus, amém? Acaba gritando com alguém, com a pessoa. Então, a gente deve não praticar isso, amém? A ira, nós temos que tomar cuidado com ela para que a gente não faça coisas ruins, né? Tomar atitudes que desagradam a Deus, que entristece o Espírito Santo. Então não se deixe levar pela ira, não deixe a ira te dominar. A cólera significa uma raiva descontrolada, um ódio, um tipo de egoísmo, um ódio de alguém. Aquela pessoa fica com vontade de se vingar, fica tramando na cabeça o que vai fazer para prejudicar aquela pessoa, e isso entristece o Espírito Santo, amém? A gente não deve ter raiva da pessoa, querer se vingar. Deixa que Deus resolva a situação, amém? Entrega na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Então, não se vingue, né? A cólera é aquele sentimento de vingança, aquela raiva descontrolada, aquele ódio, amém? Aquele ódio, talvez
um parente seu falou alguma coisa que você não gostou de ouvir, ou fez alguma coisa e você ficou com ódio daquela pessoa, ficou plantando ódio e ficou querendo se vingar, não faça isso, amém? Deixa que Deus resolva essa situação e Ele vai resolver da melhor forma possível, amém? Então não se vingue, tire esse sentimento de vingança, peça perdão para Deus que Ele vai te perdoar, amém? A gritaria e a blasfêmia, né? Gritaria, confusão, procura não se meter em confusões, resolva de forma pacífica a situação, não pratique a gritaria. Às vezes é difícil, às vezes acontecem situações que a gente fica muito nervoso e começa a gritar, mas a gente tem que ter domínio próprio, amém? Então, não faça isso, tenha controle, seja equilibrada, resolva da melhor forma possível, evite a gritaria, amém? Porque isso entristece o Espírito Santo. E a blasfêmia, né? Blasfêmia contra Deus, né? Muitas pessoas fazem piada contra Deus, muitas pessoas, né, falam coisas que é blasfêmia, né? Então a gente não deve fazer isso, porque isso entristece o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, ficar longe de pessoas que praticam a blasfêmia contra Deus, amém? Que fala mal de Deus, que zomba de Deus, que faz piadas de mau gosto contra Deus, amém? Então, a gente não deve praticar isso e também não deve ficar perto de pessoas que fazem isso, amém? E a malícia, amém? A gente tem que ter um coração puro, sem malícia, igual uma criança. A criança, ela não tem malícia, ela não tem maldade. Então, não deixe a malícia entrar no seu coração, amém? Pensamentos maliciosos, se vir pensamentos maliciosos, não deixe entrar no coração, amém? Repreende, diga para Deus repreender esse pensamento ruim, a malícia, evita utilizar conteúdos que vai te deixar malicioso. Então, tenha um coração puro, pensamentos puros, igual uma criança, amém? Evita conteúdos que vai fazer você praticar a malícia, amém? E todos esses pecados que Deus fica entristecido, amém? A gente não deve praticar esses pecados, mas ser benigno, misericordioso e perdoando as pessoas, amém? Temos que perdoar as pessoas assim como Cristo nos perdoou, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa abençoar os inscritos, abençoar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.